essa é a primeira pergunta que eu trouxe para vocês nesse ambiente de perguntas e respostas que a gente está trabalhando aqui hoje, tá? Então, essa primeira pergunta é a seguinte: qual é a principal função da capacidade de pagamento em uma transação tributária? Né? Então, essa é uma pergunta bastante objetiva, né? Para que serve a CAPAG em uma transação tributária? Então, a resposta é a seguinte: a CAPAG é o elemento principal de uma transação tributária, né? É a partir da capacidade de pagamento da empresa, é a partir da capacidade de pagamento do contribuinte, que vai ser avaliado quais são os descontos que vão ser concedidos e quais são os prazos que vão ser concedidos para esse contribuinte. Então, vai depender da CAPAG. Né? Então, a CAPAG é o elemento principal de uma transação tributária. Se a empresa tem uma CAPAG baixa, né, a capacidade de pagamento baixa, nos ratings C e D, ela tem condições de obter um desconto maior. Ela tem condições de obter até 100% de desconto em cima dos juros das multas e dos encargos legais. Então, é possível obter 100% de desconto? Sim, plenamente possível. Né? Dependendo da CAPAG, a gente consegue 100% de descontos nas multas, nos juros e nos encargos legais. Né? Já se for uma CAPAG nos rating A e B, o desconto não é concedido. A única coisa que é possível de se conceder é a ampliação do prazo do pagamento e um valor de entrada inferior. Agora, não é possível a concessão de desconto. Então, todo o embate que a gente tem hoje é por conta dos ratings, quando a classificação nos ratings não é adequada. E na grande maioria das vezes, a classificação nos ratings não é adequada. Então, o que a gente tem mais, a experiência que eu tenho, é muito no sentido da solicitação de revisão da CAPAG. Qual que é o percentual de êxitos na revisão de CAPAG? Aí não é nem questão de um percentual de êxito, porque na revisão da CAPAG não existe um litígio. Né? Então a gente não tem uma expectativa de êxito ou uma expectativa de derrota num pedido de revisão de CAPAG. Basta que haja a apresentação adequada dos documentos que precisam ser apresentados e demonstrados para o procurador. Agora, nem sempre esses documentos que nós apresentamos são suficientes para convencer o procurador de que aquela CAPAG está equivocada. Né? Então existe uma relação básica de documentos, existe uma relação de documentos que são necessariamente, aliás, eles não são necessários, mas eles podem ser oportunos de serem apresentados, e a partir do momento que a gente apresenta esses documentos, as chances de que haja um entendimento por parte do procurador são maiores. Então, na experiência, o que a gente já teve? A gente já teve diversos casos em que houve uma discussão com o procurador, houve uma realização de uma audiência, de uma reunião com o procurador. Em outros casos, o procurador simplesmente devolveu uma contraproposta de negociação. Como assim? Um exemplo que eu trouxe para vocês já, e que eu acho que foi esse exemplo que eu trouxe. A empresa tinha uma CAPAG de 10 milhões de reais, estou dizendo números redondos, né, são aproximados, mas a empresa tinha uma CAPAG de 10 milhões de reais, nós apresentamos de forma fundamentada uma CAPAG de 5, o procurador devolveu uma resposta de CAPAG de 7 milhões, e não houve um prosseguimento de discussão. Nós fizemos uma solicitação de reunião para esse procurador, o procurador entendeu que não, que deveria ser os 7 milhões e que não havia o que discutir. Né? Então a gente fica naquela expectativa de que efetivamente o procurador encontrou elementos que justificassem aqueles 7 milhões que ele deu de capacidade de pagamento. Nós conseguimos reduzir em 3, nós queríamos reduzir em 5, reduzimos em 3, o cliente ficou satisfeito e a gente prosseguiu com a transação individual que foi benéfica para esse cliente. Ele conseguiu utilizar crédito, prejuízo fiscal e uma redução de cerca de 50% sobre o valor total da dívida. Então, era uma dívida de 17 milhões, caiu para cerca de 9 milhões, e ele pôde utilizar uma diferença de 2 milhões de reais para pagar com crédito e prejuízo fiscal. Então, nesse aspecto, a gente tem que a CAPAG, né, essa classificação da CAPAG, ela é um elemento essencial na transação tributária. Todas as empresas, todos os contribuintes que possuem débitos e que pretendem negociar os seus débitos com a Procuradoria da Fazenda, através das transações tributárias, se submetem à classificação da CAPAG. Então, mesmo aqueles que estão fazendo uma transação individual, quanto aqueles que estão fazendo uma transação por adesão. Todas elas são objeto de avaliação através de sua CAPAG. Então, essa pergunta, basicamente, ela é um elemento de dúvida que tem aparecido constantemente aqui para mim, tanto clientes quanto alunos e mentorados. Deixa eu voltar aqui que saiu da minha tela. Pronto. Então, qual que é a função da classificação? Né? Determinar a exigibilidade e a extensão dos descontos e o prazo de parcelamento para o contribuinte. Então, todos esses aspectos são levados em consideração quando a gente fala na classificação pela CAPAG. Né? E essa classificação ela é
subjetiva, ela é dada pela Procuradoria da Fazenda e cabe a nós, né, cabe ao contribuinte, cabe ao advogado, ao contador, fazer a avaliação quanto se aquela CAPAG ela é eficiente, se ela é benéfica para o contribuinte. Não sendo, cabe o pedido de revisão. Então esse pedido de revisão é algo que é essencial quando a gente fala em obtenção do melhor benefício para o nosso cliente, né? Outra pergunta que a gente tem visto aqui no ambiente das mentorias, né? Quais classificações de CAPAG permitem a concessão de descontos significativos em uma transação tributária? As únicas classificações que concedem o desconto são as classificações C e D, né? Se a empresa tiver no rating A ou B, ela não é classificável, ela não é elegível para a concessão de descontos. Então, basicamente, se uma empresa está no rating A ou B, ela não consegue descontos, mas pode conseguir a extensão do prazo para o pagamento, né? Então, aquele prazo de 60 prestações, ele pode ser ampliado, considerando que a empresa está no rating B, por exemplo, né? Já no rating A, não existe a concessão de qualquer tipo de benefício além do percentual de entrada reduzido, né? Então, nesses casos em que é possível fazer uma transação tributária, muitas vezes há a possibilidade da empresa fazer o pagamento da entrada de forma parcelada e com um valor inferior, né? Mas não há descontos nem nenhum tipo de benefício, não há nenhuma redução em cima do valor dos juros, das multas e dos encargos legais. Então, o rating A e o rating B é basicamente um parcelamento, né? Não há uma concessão de qualquer tipo de benefício além do mero parcelamento. Já no rating C e D, a gente tem a possibilidade de conseguir os descontos de juros, multas e encargos legais. A outra pergunta que a gente tem aqui é a seguinte: qual o procedimento administrativo que o contribuinte tem disponível se ele discorda da classificação de CAPAG? É o pedido de revisão da CAPAG, né? Então esse pedido ele é formulado junto à PGFN e é feito através do portal Regularize. Então lá dentro do portal Regularize a gente tem um link, um caminho, né? uma seção que permite que o contribuinte apresente o seu pedido de revisão de CAPAG, fundamente esse pedido de revisão de CAPAG e apresente os documentos, os elementos que ele possui para poder fazer a revisão da CAPAG, poder fazer a solicitação da revisão da CAPAG. Então, todos esses elementos de revisão da CAPAG, eles estão disponíveis dentro da portaria 6757 da PGFN. Lá aparecem os documentos essenciais, os documentos elementares, né, indispensáveis de serem apresentados. Compete ao contribuinte, evidentemente, compete a nós que estamos assessorando o contribuinte, o nosso cliente, apresentarmos os documentos que nós entendemos essenciais do ponto de vista de análise, para que aquele procurador tenha condições de avaliar aquela capacidade de pagamento que nós estamos apresentando. Então, além da gente apresentar os documentos, nós também temos que apresentar a estimativa do valor de capacidade de pagamento que nós entendemos como sendo adequado para aquele contribuinte, para aquele nosso cliente. Então, dentro do sistema Regularize é que a gente vai protocolar esse pedido de revisão de capacidade de pagamento e, junto com esse pedido, todos os documentos que a gente tem para comprovar aquilo que a gente está argumentando. Ah, professor, mas tem que apresentar tudo de uma vez? A gente não vai ter chance de apresentar nada depois? Quer dizer, é preclusivo esse direito? A gente tem que exercer esse direito de apresentar, a gente tem essa obrigação de apresentar esses documentos e depois não pode apresentar mais nada? Negativo, né? O próprio regulamento da PGFN dispõe que, havendo a necessidade de apresentação de outros documentos, esses documentos poderão ser apresentados oportunamente depois do despacho inicial proferido pelo procurador. Então, nesse aspecto, a gente tem, lógico, que demonstrar, apresentar todos aqueles documentos essenciais para fazer essa revisão, porém, não havendo a documentação completa, caberá àquele procurador manifestar quais documentos que faltam e a gente terá que apresentar, nós teremos que apresentar esse documento para o procurador dentro do prazo prescrito, né? Outra pergunta: qual medida judicial é utilizada para forçar a Receita Federal a inscrever débitos na dívida ativa? Essa também é uma pergunta que aparece com frequência, né? O que a gente faz para forçar a Receita Federal a inscrever os débitos na dívida ativa para viabilizar uma transação? Então, o que tem sido feito e o que tem sido obtido de resultado, né? Muita gente tem manifestado que tem feito um pedido administrativo junto à Fazenda, né, junto à Receita Federal, pedindo para que esses débitos sejam encaminhados para a Procuradoria, porque já houve o transcurso do prazo legal. Primeiro, qual que é o prazo legal para a Receita Federal fazer esse encaminhamento para a Procuradoria? É um prazo de 90 dias. Né? 90 dias a contar do quê? Qual que é o termo AQUO?
desse prazo a partir do momento que aquele débito se torna exigível. Né? Então, a partir do momento em que aquele débito se torna exigível, após o vencimento do prazo para pagamento, a gente conta 90 dias. Ultrapassados 90 dias, o que a Receita Federal tem por obrigação legal? Tem que encaminhar esses débitos para a inscrição em dívida ativa. Porém, nem sempre isso acontece. Teoricamente, era para ser algo automático, né? Considerando todos os sistemas informatizados que a gente tem hoje, que a Receita utiliza, que a Fazenda utiliza, enfim, que o governo utiliza, esse encaminhamento desse débito era para ser algo automático. Né? A gente teria que, ultrapassado 90 dias, do termo AQO, a gente vai falar qual que é o termo AQO, vou reforçar para vocês, para ficar bem claro, a partir de 90 dias do início, né, desse termo, a Receita teria que automaticamente encaminhar esses débitos para a dívida ativa. Porém, nem sempre isso acontece, nem sempre ela faz isso. E aí cabe o quê? Um pedido administrativo para que a Receita Federal faça isso. Muito bem. Só que não existe previsão legal para esse pedido. Né? Ah, mas como é que tem gente que consegue? Bom, o pedido pode ser feito. Né? A gente pode fazer esse pedido. Eu mesmo já fiz um pedido através do chat da Receita Federal, eu fui atendido, abriram um processo para mim, mas a própria pessoa do chat falou assim, olha, esse pedido que você está fazendo, ele não tem fundamento legal, não tem previsão legal quanto à elaboração desse pedido. Né? Então, teoricamente, o próprio delegado da Receita Federal, enfim, o fiscal que vai pegar esse pedido, ele não tem fundamento para decidir, ele pode simplesmente adotar o procedimento que você pediu, por uma questão de discricionariedade, ou não. Né? Então, uma questão legal e que para a gente, como advogado, cabe, quando nós orientamos nosso cliente, é fazer aquilo que tem uma expectativa de resultado. Né? Não cabe a nós falarmos para esse cliente que ele deve ingressar com o pedido administrativo para fazer isso, porque não há fundamento legal para isso. Né? Então, qual que é o fundamento legal e qual que seria o caminho? Mandado de segurança. Né? Então, o mandado de segurança, o que ele vai pedir? O que a gente vai pedir no mandado de segurança? A gente vai requerer para o juiz que ele conceda uma liminar, uma ordem judicial, para quê? Para que o delegado da Receita Federal seja intimado, seja determinado a encaminhar os débitos para inscrição em dívida ativa. Né? Por quê? Porque existe um ato ilegal. Né? E a partir do momento em que existe um ato ilegal, o mandado de segurança é a medida adequada para combatê-lo. Então, o mandado de segurança é que vai ser ingressado. Nós vamos impetrar o mandado de segurança com qual objetivo? Determinar que a Receita Federal encaminhe os débitos para inscrição em dívida ativa, objetivando o quê? Que seja possível fazer uma transação. Né? Para que seja possível fazer uma transação. Porque na Receita Federal, as transações que existem, elas não abrangem débitos que estão sendo cobrados por uma mera inadimplência. Né? As transações na Receita Federal são todas elas envolvendo litígio, são todas elas envolvendo contencioso tributário. Então, se esse débito não está em contencioso tributário, a gente não consegue transacionar na Receita Federal. Aonde que a gente vai conseguir transacionar na Receita Federal? A gente vai conseguir só quando esse débito for encaminhado para a PGFN, ou se for um débito com um litígio. E aí, voltando na questão do termo AQO, qual que é o termo inicial desse prazo de 90 dias? O que tem sido entendido na jurisprudência? Né? E por que se cria esse embate? Né? Por que não seria mais fácil a gente simplesmente pedir para a Receita Federal encaminhar esse débito para a dívida ativa e ponto final? Porque é uma divergência de interpretação. Né? A Receita Federal ela não encaminha porque, de acordo com critérios internos da Receita Federal, esse débito ainda não está pronto para ser encaminhado para a dívida ativa. Né? Dentro do critério interno, subjetivo da Receita Federal, eles entendem que os débitos que ainda não foram encaminhados não podem ser encaminhados. Existe uma restrição por conta de regras internas da Receita Federal. Então, uma delas é o seguinte, que o contribuinte não foi intimado de que aquele débito deve ser pago. Né? E isso é a mesma coisa que acontece com aquela questão da trava dos 2 anos. Né? Fica se esperando um prazo subjetivo, um prazo interno da Fazenda para encaminhar esses débitos para inscrição em dívida ativa. A mesma coisa que acontece com a trava dos 2 anos. Qual que é o embate? Que fica se aguardando a intimação do contribuinte de que ele descumpriu as regras da lei das transações e depois dessa intimação começa a correr o prazo de 2 anos. Então a gente fica, né, o contribuinte, ele fica à mercê dos prazos que estão sendo procrastinados pela própria Receita Federal. Então, desse jeito, a gente não tem outra alternativa senão buscar uma medida judicial. E aí, voltando, eu sempre começo a falar do termo AQO e mudo a questão do objetivo que eu quero mostrar para vocês. É o seguinte, o termo AQO, ele tem
quando é que se dá o termo à qual, né? Qual que é o início desse prazo? O que se tem de entendimento corrente é 30 dias após o vencimento daquela obrigação. Né? Então a gente tem que contar esse prazo a partir de 30 dias após o vencimento da obrigação. Então se uma obrigação venceu no dia 30 de abril, o termo à qual é 30 de maio. Então a gente vai contar a partir do dia 30 de maio, 90 dias para que haja essa inscrição. Não houve a inscrição, mandado de segurança. Né? Mandado de segurança. Eu estou vendo que tem alguém que quer fazer pergunta, é a Fernanda, né, Fernanda? Você prefere falar ou eu posso ler a mensagem? O que você prefere? Pode ler. Tá. Você já está falando, você não quer perguntar? Aproveita. Tudo bem? Prazer em falar contigo. Prazer é meu, professor. Vamos lá. Sobre essa trava, né, de 2 anos. Existe alguma alternativa para conseguir derrubar isso? Porque eu já atendi assim, alguns clientes que eles descumpriram, né, uma transação anterior, e aí eles querem que a gente dê algum jeito de derrubar esse prazo para eles aderirem novamente. Mas assim, é que eu também sou nova, né, nessa área, então... Essa trava de 2 anos, ela é uma questão que está trazendo uma discussão muito grande. Então assim, como derrubar essa trava? Né? A gente tem, acho que são 3 teses, vamos dizer assim, que são aplicáveis para derrubar essa trava. A primeira é a questão também do termo à qual. Né? Então, muitas vezes, esse teu cliente, essa empresa, ela já ultrapassou o prazo dos 2 anos. Por quê? Porque quando que houve o rompimento do acordo, foi quando ela deixou de fazer o pagamento das parcelas que ela tinha que pagar. Então, assim, inadimpliu 3 parcelas, o que a lei fala? Que haverá o rompimento do acordo. Porém, o que a Procuradoria entende? Que tem que ter a transformação em linguagem disso. O que é a transformação em linguagem? É a formalização do ato de exclusão. Então, o ato do rompimento, né, que causou o rompimento. Então, assim, na prática, né, materialmente falando, quando que se dá o rompimento do acordo? Quando a empresa deixa de pagar 3 parcelas. Deixou de pagar 3 parcelas, rompeu o acordo. A partir daí, conta o prazo de 2 anos. Né? Já a Fazenda não, ela fala o seguinte, não, o prazo de 2 anos vai começar a contar a partir do momento em que eu intimar a empresa de que ela descumpriu o acordo e vou formalizar a exclusão. Porque ela entende que nesse meio tempo, entre a inadimplência e o momento em que ela formalizou a exclusão, a empresa poderia ter pago, se ela quisesse ou tivesse condições. Né? Então, nessa questão, se a gente identificar que esse prazo de 2 anos já superou a terceira inadimplência, um mandado de segurança resolve. Tá? E aí a gente tem vários precedentes desses mandados de segurança que conferem esse direito. Tá? Então, nesse aspecto, é como a gente consegue derrubar. A segunda tese, que eu trouxe até no encontro anterior, é de uma decisão, acho que é do TRF da 5ª Região, salvo engano, em que o juiz entendeu que o prazo só poderia ser prescrito por uma lei complementar. Né? Eu discordo disso. Então, assim, é o posicionamento de um magistrado que autorizou que aquela empresa fosse reintegrada, né, que ela fizesse uma nova adesão, porque esse prazo ele não poderia estar previsto na lei ordinária, teria que ser uma lei complementar, uma lei qualificada, né, para estabelecer esse prazo. Eu discordo, né, mas é um precedente. Esse precedente pode ser usado como uma jurisprudência que pode ter sentido para algum juiz. Então, assim, eu orientaria o meu cliente a fazer isso, eu colocaria de forma transparente que eu não confio na tese, mas que existe um precedente. Né? Vamos tentar, mas já deixar claro que olha, eu não confio. E a terceira hipótese, que também é discutível, é quando você pede para o juiz, né, no caso, porque a Receita Federal, a Fazenda não vai aceitar, é a transação pelo sócio corresponsável. Né? Então existe a possibilidade da gente pedir que essa transação seja feita pelo sócio corresponsável. E aí que a Procuradoria vai dizer, não, mas aí tem a penalidade da trava dos 2 anos. Só que assim, para um bom conhecedor do direito tributário, mesmo do direito penal, aí está ferindo o princípio da tipicidade. Por quê? Porque quem foi que descumpriu a legislação foi o CNPJ. Né? Então a penalidade ela tem que ser aplicada ao CNPJ e não à dívida ou ao sócio. Tá? Então é uma terceira alternativa. Então, Fernanda, veja, você tem 3 teses para apresentar para o teu cliente. Né? Então aí basta que você avalie se a trava de 2 anos já expirou, e aí você tem elementos fortíssimos para conseguir derrubar. A segunda é a da lei complementar, porém, é como eu estou te dizendo, eu não confio, mas você pode ter uma opinião contrária, e você apresentar para o seu cliente essa opção e ele aceitar, né? Colocar já de forma transparente que não haverá, que não existe certeza nessa tese. E a terceira, que aí também implica num risco maior, é a assunção da dívida pelo sócio corresponsável. Né? Então aí você já vai estar jogando para o CPF do sócio uma dívida e também vai ter que ver a questão da capacidade de pagamento. O que acontece nesses casos? A Fazenda ela vai somar as 2 capacidades de pagamento.
da empresa e do sócio. Isso pode aumentar a capacidade de pagamento e o rating dela, ser A ou B. Aí, entendeu? Veja a importância, né, dessa questão até da CAPAG. Tá bom? Tá respondido? Tá sim. Legal, fica à vontade. Acho que foi o Bruno que perguntou se vai ficar gravada. Fica assim, Bruno. Depois que a gente terminar aqui, eu vou disponibilizar a gravação e você pode assistir novamente, tá bom? Outra pergunta que a gente trouxe aqui e que tem sido reiteradamente feita. Qual que é o prazo dos débitos serem encaminhados? Isso a gente já falou, né? A questão dos 90 dias, tá? Então, a partir do momento em que eles se tornam exigíveis, e aí eu considero como sendo o prazo, né? Começa a contar a partir de 30 dias após o vencimento, a gente tem esses 90 dias, né? Esse aqui é excepcional também, essa pergunta. O que acontece se um contribuinte não pagar a primeira parcela de entrada de uma transação por adesão? A resposta é a seguinte: não acontece nada, né? O nada aqui é no sentido de que não há qualquer tipo de penalidade. Se ele não paga a primeira parcela de uma transação por adesão, ele não fez a transação, né? Em que hipótese que você pode fazer um acordo com alguém e já não cumprir esse acordo? Quer dizer, bom, enfim, você pode fazer um acordo com alguém e não cumprir, mas aqui no caso, o acordo com a fazenda, ele só se performa, ele só acontece quando você paga a primeira prestação. Se você não pagou, esse acordo ele não aconteceu, né? Então, o que acontece? Nada do ponto de vista de penalidade. Você fez a formalização da transação e não pagou a primeira parcela. O que acontece? O acordo ele é simplesmente eliminado do mundo, né? Porque primeiro que ele não existiu, né? Ele não surtiu nenhum efeito, né? Então, por exemplo, hoje é dia 6. Se eu formalizo o acordo de transação hoje, a Procuradoria ela me entrega um DARF para eu pagar até o dia 30. Né? Isso a prática é assim que acontece. Eu formalizo o acordo de transação hoje, dia 6, e a Fazenda me dá até o dia 30 para pagar, por quê? Porque o DARF vence no dia 30. Se eu não efetuar o pagamento do DARF, o acordo não foi formalizado, ele simplesmente cai, né? Ele é eliminado e ele cai. Então, assim, não foi feito um acordo, né? Então, o que acontece? Melhor, reformulando aí a resposta. O que acontece? Acontece que a adesão é cancelada ou considerada inexistente, não gerando a penalidade de 2 anos de impedimento, né? Então, assim, a adesão, ela sequer ocorreu, né? Eu não diria nem que ela foi cancelada, tá? Porque ela não tem como você cancelar algo que não foi formalizado, né? Ela simplesmente não existe, né? E qual que é a consequência disso? Nenhuma. A consequência disso é que você pode, na verdade, fazer a adesão novamente, desde que haja uma transação aberta, desde que haja um edital em vigor com um prazo aberto para a adesão a essa transação. Então, o cancelamento, aliás, melhor dizendo, o não pagamento da primeira prestação anula a formalização, né, anula o preenchimento do formulário que a gente faz no Regularize. Só. Né? E isso tem efeito prático dentro daquela estratégia que eu apresentei também nos nossos encontros anteriores, que permite o que eu chamo de transação premiada, né? É o aspecto daquele contribuinte fazer a transação tributária, fazer a adesão à transação tributária, não efetuar o pagamento dentro do prazo, cancelar e fazer novamente. Enquanto ele vai fazendo isso, ele vai suspendendo de forma precária a exigibilidade do crédito tributário. Por que precária? Isso vai impedir, esse ato de formalização de uma transação sem o pagamento da primeira parcela, vai impedir a Fazenda de ingressar com uma ação de execução fiscal, de prosseguir com alguma ação de execução fiscal que já esteja em trâmite e de fazer o protesto desse crédito tributário. Por quê? Porque se ela já formalizou comigo um acordo e me deu um prazo para pagar a primeira prestação até o final do mês, eu posso pagar essa primeira prestação até o final do mês. Então, eu estou com a exigência suspensa. Ela me deu um prazo, tá lá, eu tenho o DARF lá, vencimento último dia útil do mês, ou 30 de novembro, 20, enfim, o último dia do útil do mês, não importando qual dia. Mas eu tenho o direito de pagar até lá. Então, essa adesão e não pagamento, ela pode ser benéfica para o nosso cliente, para o contribuinte, a partir do momento em que eu tenho isso planejado. Eu faço a adesão e, dentro do prazo, não efetuo o pagamento. Encerrou o prazo, o que eu faço? Cancelo, faço nova adesão, até que chegue o último dia do prazo. Por exemplo, agora a gente está em novembro de 2025. O prazo final para o pagamento, o prazo final de adesão às transações do edital 11, né, que foi prorrogado até
até o ano que vem, é 30 de janeiro. Então eu tenho até 30 de janeiro para fazer uma adesão e o pagamento da primeira prestação. Né? E nesse aspecto não tem nenhuma aplicação de penalidade. Por quê? Porque eu não fiz nada. Eu não fiz nenhum acordo ainda. Eu não estou descumprindo um acordo. Eu fiz uma proposta. Né? E eu só vou cumprir essa proposta se eu pagar aquela primeira prestação. Se eu não pagar a primeira prestação, eu não incorri em nada. Né? Então, nesse aspecto, faz parte do planejamento esse não pagamento. Tá? Outra questão. Aqui é a rescisão. Né? Isso aqui é um quiz que foi feito. A rescisão de uma transação por inadimplência, após a consolidação, acarreta a vedação de formalizar nova transação por 2 anos. Então aqui é a rescisão quando há o rompimento e não o cancelamento. Né? Que fique claro isso. Né? A partir do momento em que a gente... Aqui, a pergunta é exatamente essa. Qual a diferença fundamental entre cancelamento e rescisão de uma transação tributária em relação à penalidade de 2 anos? A diferença é que no cancelamento não existe a aplicação da trava de 2 anos. Não existe a aplicação de penalidade. Só existe a aplicação de penalidade quando existe a rescisão, o rompimento do acordo. Nossa, mas por que tem tanta empresa então que tem o rompimento? E aí eu repito, falta de assessoria, falta de um profissional competente cuidando da gestão do passivo fiscal dela. Né? Porque a empresa ela tem uma transação tributária e ela está pagando regularmente. Em determinado momento da vida dela, ela deixou de pagar. Ela começou a se tornar inadimplente. Né? O que vai acontecer? Vai haver o rompimento. Deixou de pagar 3 prestações, haverá o rompimento. Como que eu vou evitar o rompimento se eu não tenho mais condições de pagar aquelas prestações? Basta fazer o cancelamento. Né? Então o profissional que está cuidando dessa gestão do passivo fiscal, o que ele vai fazer? Ele vai ingressar no sistema Regularize, ou orientar o cliente a ingressar no sistema Regularize e fazer o cancelamento. Ele vai requerer, não vai requerer o cancelamento, ele vai formalizar o cancelamento, porque o cancelamento não é o que a gente faz o requerimento, a gente cancela. Né? Então ele faz o cancelamento, aquela transação tributária ela é eliminada, ela é cancelada e não há que se falar em rompimento. Né? Então a empresa que deixou romper a transação tributária é porque ela não tinha um acompanhamento de um profissional habilitado para isso. Então a grande diferença qual que é? No cancelamento não há trava de 2 anos. Né? Na rescisão há. Então basta a nós, compete a nós, sempre, orientarmos o cliente a, no caso de eventual inadimplência, requerer, ou melhor dizendo, formalizar o cancelamento, ao invés de deixar romper 3 parcelas. Porque assim, deixar em aberto 3 parcelas para causar o rompimento. Então, é o que a gente tem que fazer. Nosso trabalho exatamente é esse. É apresentar para o cliente uma solução segura para evitar que haja o rompimento e, consequentemente, a aplicação da trava de 2 anos. Então, o cancelamento, geralmente, por não pagamento da entrada, e aí também, quando há pedido, não gera penalidade, enquanto a rescisão, inadimplência após a consolidação, gera a rescisão e, consequentemente, a trava dos 2 anos. Né? Qual que é o instrumento jurídico que pode ser utilizado como alternativa para o contribuinte com a trava de 2 anos, permitindo negociar o passivo fiscal em execução? Aí é uma outra pergunta, né? Que também se aplica no caso da trava dos 2 anos. Qual que é o instrumento jurídico que pode ser utilizado? É o negócio jurídico processual. Por quê? Porque o negócio jurídico processual, ele é uma outra alternativa de negociação do passivo fiscal. Né? É uma outra forma de gestão do passivo fiscal, que ela é alternativa à transação tributária. Se eu estou com uma trava de 2 anos aplicada como penalidade, o que é que eu posso fazer, além daquelas 3 estratégias que eu passei agora há pouco para a Fernanda? A gente pode também ingressar com um negócio jurídico processual, e isso demanda a existência de uma ação de execução fiscal tramitando. Né? Então, se eu tiver uma ação de execução fiscal tramitando, eu posso ingressar com um pedido junto ao juiz de uma negociação de um negócio jurídico processual. O que eu vou conseguir nesse negócio jurídico processual? Você pode conseguir uma modificação nos prazos da execução fiscal, o que se chama de calendarização da execução fiscal. Né? Então, você pode conseguir, através de um acordo, de um negócio jurídico processual, que vai ser formalizado dentro de uma ação de execução fiscal, que haja um pagamento parcelado dessa dívida, que haja o oferecimento de garantias nessa dívida, que haja uma suspensão nos prazos da execução fiscal para evitar uma penhora, para evitar um bloqueio de conta corrente. Isso tudo, como já diz o próprio nome, é um negócio, é uma negociação jurídico, né, que demanda a manifestação de um membro do Poder Judiciário e processual, necessariamente dentro de um processo. Né? Então, na hipótese de uma trava dos 2 anos sendo aplicada, o que a gente pode apresentar para o juiz? Um pedido
para que aquela execução fiscal tenha o seu andamento suspenso, que haja o pagamento parcial dessa dívida para suspender o trâmite da execução durante um certo tempo, que haja um oferecimento de garantia, uma substituição de garantia, alguma coisa que a empresa possa apresentar e que tenha elementos de prova para justificar aquele argumento, aquele pedido. Então, é possível fazer isso? Plenamente possível, né? Esse instrumento vem sendo utilizado com frequência pelos colegas advogados para buscar uma solução junto ao judiciário para aquelas empresas que estão com a trava de 2 anos. A outra pergunta é se existe concessão de desconto sobre juros e multas. Não existe, né? Isso é vedado. A lei do negócio jurídico processual, né? A lei que introduziu o negócio jurídico processual no ordenamento jurídico, proíbe que haja a concessão de qualquer tipo de desconto. O que a gente vai conseguir no negócio jurídico processual é a mera calendarização da execução fiscal, oferecimento de garantia, suspensão do andamento dessa execução por um prazo determinado, uma proposta de pagamento parcelado dessa dívida ou de depósito judicial do valor dessa dívida, mas nunca haverá a concessão de juros, de desconto de juros e multa. Tá? Então, nesse aspecto, é importante ficar frisado isso. O NJP geralmente foca em adequar o plano de pagamento e garantia sem conceder desconto sobre o valor do débito. Então, não existe a possibilidade de concessão de qualquer tipo de descontos, né? Na utilização de precatório de terceiro na quitação de débitos federais, qual certidão é exigida pela Procuradoria? Essa certidão é um documento que foi recentemente introduzido no ordenamento jurídico, que é a CVLD, Certidão de Valor Líquido Disponível. O que é essa certidão de valor líquido disponível? É uma certidão que é emitida no processo em que aquele precatório foi emitido, né, ou que está em via de emissão, enfim, aquele processo em que houve a execução daquele crédito contra a Fazenda Pública. Né? É uma certidão que vai mostrar qual que é o valor líquido disponível daquele precatório para negociação. Então, é um documento regular, é um documento que municia um pedido de utilização de crédito precatório para que a Fazenda, por sua vez, tenha certeza de que aquele valor é verdadeiro, que aquele valor que é líquido, que aquele valor é certo, que aquele valor está disponível para ser utilizado como moeda em uma negociação. Né? Então é uma certidão que determina que aquele crédito existe. Então, assim, é um documento de prova, um documento de confiança. Né? Então, é a certidão de valor líquido disponível. Tá? É possível utilizar crédito, prejuízo fiscal e base de cálculo negativa em transações tributárias? Aqui é que é o pulo do gato. Né? Quando a gente tem um cliente que tem crédito de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSL acumulado na sua contabilidade, essa empresa ela é um potencial beneficiário das transações tributárias em larga escala. Por quê? Porque é aí que vai ter o grande benefício. Né? A utilização de crédito de prejuízo fiscal é o grande... Como é que fala? Quando alguma coisa que a pessoa consegue... Enfim, é o pulo do gato, mas é um elemento que diferencia qualquer negociação. Por quê? Porque o crédito de prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa, dificilmente as empresas conseguem utilizar para o abatimento do imposto de renda. Né? Porque se a empresa é uma empresa que é potencialmente devedora, dificilmente ela vai apresentar um lucro, pelo menos em curto prazo, que ela consiga utilizar a integralidade desse prejuízo fiscal. Né? E nas transações tributárias isso é possível. Então o grande diferencial, né, então, para a gente, né, como profissional que está buscando um cliente com um potencial de ticket alto, aqueles que possuem os créditos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa são aqueles que vão trazer efetivamente um maior retorno financeiro. O cliente vai se sentir satisfeito porque ele vai estar utilizando um ativo completamente indisponível, na maioria dos casos, para pagar uma dívida tributária. Né? E aqui, como é que vai funcionar isso? Novamente, a CAPAG daquela empresa tem que ser inferior ao valor da dívida. Né? Então, se a empresa tem uma CAPAG que é inferior ao valor da dívida com desconto, né, melhor dizendo, ela consegue utilizar os créditos de prejuízo fiscal. Por quê? Porque aí, de toda a experiência que a gente já teve, os próprios procuradores dizem o seguinte: isso aqui não é uma discricionariedade minha. Eu não posso simplesmente conceder a utilização de crédito de prejuízo fiscal para uma empresa e não para outra. Eu só posso conceder a utilização dos créditos de prejuízo fiscal caso a CAPAG seja efetivamente inferior ao valor da dívida com desconto. Porque aí ele tem fundamento para decidir favoravelmente. Ele não pode simplesmente, de forma arbitrária, e aí entra no ramo da arbitrariedade, autorizar que uma empresa utilize o crédito de prejuízo fiscal e outra não.
né? Então, porque ele está usando de arbitrariedade. Já na discricionariedade, ele vai ter a possibilidade de permitir o uso do crédito de prejuízo fiscal a partir do momento em que aquele contribuinte comprove que ele precisa daquele crédito para pagar a dívida. Né? Então, nesse aspecto, a utilização dos créditos de prejuízo fiscal, hoje, elas são possíveis nas transações da Procuradoria no ambiente de transação individual. No ambiente de transação por adesão não existe essa possibilidade. Já na Receita Federal, nas transações junto à Receita Federal, existe a possibilidade de utilização de crédito de prejuízo fiscal. Tá? Nas transações junto à Receita Federal, e como eu antecipei para vocês no comecinho da live, essas transações na Receita Federal, via de regra, elas somente se aplicam aos casos de contencioso. Né? Por quê? Porque conceitualmente a transação tributária, a origem dela, é para a eliminação de litígio. Né? E um débito com uma mera inadimplência no sentido que não tem discussão, né? A empresa declarou e não pagou aquele débito, ali não existe litígio. Né? Então não tem por que fazer uma transação tributária para um débito que não esteja em litígio. Conceitualmente a lei já não permite. Mas então por que lá na Fazenda, na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, é possível fazer uma transação, mesmo que não haja um processo de execução fiscal em trâmite? Porque só pelo fato da dívida já estar inscrita em dívida ativa, já existe um litígio, porque essa dívida ela está nas mãos de quem? Do advogado da Fazenda. Né? A Procuradoria é o quê? É o advogado da Fazenda. Então, a partir do momento que já está com o advogado, né? Não é assim que a gente, às vezes, você tem uma dívida de condomínio, aí você deixou de pagar, sei lá, 2, 3 meses de condomínio, aí você quer pagar, aí você fala com o síndico ou com o administrador, isso já está no jurídico. Você já não consegue mais pagar para o administrador, você vai ter que negociar com o advogado, com o jurídico daquele condomínio. E aqui é um exemplo parecido. Né? A partir do momento que esse débito já está dentro da Procuradoria da Fazenda, já existe um litigioso ali, já existe um contencioso instaurado. Né? Porque você vai estar lidando com uma cobrança junto aos advogados da União. Então esse conceito já autoriza que esses débitos sejam negociados no ambiente, vamos dizer assim, das transações tributárias. Então é possível utilizar crédito, prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSL em transações tributárias? Sim, é plenamente possível, porém a gente tem que considerar que a empresa esteja fazendo uma negociação no ambiente da transação individual. Né? Na transação individual, aquela acima de 10 milhões. Fora disso, a gente não consegue essa negociação com a transação. E aí, qual é a principal vantagem de solicitar a migração de um débito da RFB para a PGFN? Opa, espera um pouquinho, pulei aqui. Acessar a modalidade de transação com melhores condições de parcelamento e desconto que não estão disponíveis na RFB. Então, reiterando, né, isso aqui a gente já falou, né, sobre essa questão de que os débitos da Receita Federal não podem ser negociados, mas na Procuradoria da Fazenda Nacional, sim. Ok? Pessoal que está no Instagram, eu deixei lá na bio o link para a reunião no Meeting. Então, quem quiser migrar para o Meeting, a gente faz essa reunião aqui ao vivo. Quem quiser fazer pergunta, né, facilita, aí já entra ao vivo aqui e faz a pergunta. Então, o pessoal que está aí no Instagram está convidado, basta entrar lá no link da bio, já direciona para a página do Google Meet e a gente conversa por aqui, tá bom? Quiser ficar aí no Instagram também, fica tranquilo, tá tudo em ordem. Empresas optantes pelo Simples Nacional podem aderir às modalidades de transação tributária da PGFN? Aí entra a questão do Simples Nacional aqui, que eu estou trazendo para vocês. A gente vamos concluir aqui nessa do Simples Nacional, porque eu sempre me comprometo a fazer essa live de no máximo 1 hora para não ficar cansativo para ninguém, e terça-feira a gente está de volta. Empresas optantes pelo Simples Nacional podem aderir às modalidades de transação tributária da PGFN? Sim. Né? E aqui é que entra a grande vantagem. E a gente, como advogado, também tem uma vantagem em cima disso, por quê? Vocês devem saber que as empresas, as microempresas, as empresas de pequeno porte, são os maiores contribuintes no Brasil. Né? A maioria das empresas aqui no Brasil são microempresas e empresas de pequeno porte. Então existe um oceano azul de clientes para a gente trabalhar com transações tributárias, porque as empresas do Simples Nacional, nesse momento agora que a gente está, todas elas já receberam os respectivos termos de exclusão. Então empresas que estão devendo para o fisco, estão com débitos de Simples Nacional, débito de contribuição previdenciária que incidem fora do Simples Nacional, débito de qualquer outro imposto fora do Simples Nacional, são notificados para regularizar a situação em até 90 dias, ou serão excluídos do Simples Nacional a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte. Então aí a gente tem um elemento chamado cliente, né, um potencial lead, que nem grama, né, tem em todo lugar. Grama dá em qualquer lugar. Contribuinte do Simples Nacional
que está sendo excluído também. Então vejam, é um mar, é um oceano azul, é um campo gramado, né, um campo de futebol enorme, gramado, com potenciais clientes para a transação tributária. Então, as transações tributárias se aplicam às empresas do Simples Nacional? Sim. E aí, no caso dessas empresas que estão sendo excluídas do Simples Nacional, o que acontece? No ambiente da Receita Federal, para que essas empresas façam um parcelamento, elas têm que desistir do outro parcelamento que elas já têm. Então, se uma empresa do Simples Nacional tem uma dívida, e ela já tinha uma dívida no passado, ingressou com parcelamento, está pagando esse parcelamento, o que ela vai ter que fazer para fazer um novo parcelamento perante a Receita Federal? Vai ter que desistir daquele parcelamento anterior. E o que acontece quando ela desiste? Tudo que foi pago, evidentemente, vai ser utilizado para amortizar aquela dívida. Quanto a isso, não há dúvida. Porém, para que haja um novo parcelamento, ela vai precisar pagar 10% do valor total da dívida que ela está parcelando. Ela vai somar o saldo que ela está reparcelando, mais o valor que ela está parcelando agora e pagar 10% de entrada. Muitas vezes isso inviabiliza o acordo. Qual que é a saída? Qual que é a saída? Se forem débitos com vencimento a mais de 90 dias, mandado de segurança para mandar esses débitos para a Procuradoria. E eu vou dizer para vocês, 90% dos débitos que causam a exclusão do Simples Nacional daquelas empresas já venceram a mais de 90 dias. Né? Porque senão, a própria Receita, ela não excluiria aquela empresa do Simples Nacional. Né? Porque senão ela estaria se contradizendo, né? Ela estaria dentro de uma contradição. Por que ela vai excluir uma empresa do Simples Nacional se ainda existe lá dentro da Receita um prazo interno para que ela pague essa dívida? Então ela não teria justificativa para isso. Então nesse aspecto, o que acontece? A maioria dos débitos que estão sendo, que justificam a exclusão do Simples Nacional já venceram há mais de 90 dias, eles deveriam ter ido para a Procuradoria já, inscritos em dívida ativa. Né? Então nesse caso, o que a gente faz? Ingressa com mandado de segurança pedindo para que aqueles débitos sejam incluídos, sejam inscritos em dívida ativa, e lá na dívida ativa se possa fazer a negociação sem que haja essa necessidade do pagamento dos 10%, sem que haja a necessidade da desistência de um parcelamento anterior. Pior ainda se essa empresa aderiu ao HELP. Né? O HELP é de 2021 ou 2022, mais ou menos, em que houve uma redução significativa de juros e multa. Se a empresa desistir do HELP, ela perde todos os benefícios, então o prejuízo ainda é maior. Ah, mas aí se eu ingressar com esse mandado de segurança e os débitos forem para a Procuradoria, eu já não vou poder transacionar, porque de acordo com o edital, os débitos tinham que ter sido inscritos em dívida ativa até o dia 1º de agosto, por exemplo, né? Como é o caso do edital 11, salvo engano, o prazo acho que era 1º de agosto ou 1º de outubro. E aí o débito vai ser inscrito agora, né? Então eu não vou poder transacionar. Bom, mas pelo menos você tirou esse débito da Receita Federal, já eliminou o risco daquela empresa ser excluída por causa daqueles débitos, e lá na Procuradoria você faz um parcelamento, ainda que não seja com desconto de juros e multa. Ah, mas aí então não adiantou nada, porque eu só mudei de um lugar para outro. Não, porque você conseguiu tirar o risco, você eliminou o risco da empresa ser excluída do Simples Nacional quando você tirou aquele débito da cobrança da Receita Federal. Ele foi para a Procuradoria. Lá você se vira. Se não tiver condições de transacionar, você parcela. Né? E aí dentro daquela estratégia que eu falei para vocês, basta que se faça o parcelamento, o pagamento. Aí tem que fazer o pagamento da primeira prestação para que haja suspensão da exigibilidade do crédito tributário e aquela exclusão seja cancelada. Então, são estratégias que a gente pode desenvolver, que a gente pode levar para o cliente, que trazem benefícios, e isso tem um alto valor agregado e, evidentemente, vai trazer para a gente a possibilidade de um faturamento significativo de honorários. Tá bom?